Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso eterno, único e Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Amém? Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, YouTube, Facebook, Instagram, saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. E sem delongas, vamos trazer aqui uma mensagem de suma importância. Uma mensagem de despertamento, especialmente para a Igreja de Cristo. Encontra-se hoje Carta Paulina à Igreja de Éfeso, seu capítulo de número 5, e o verso de número 9, verso 10 a seguir. Está escrito: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Aleluia! Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Senhor da glória, eu te peço em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, aquele o qual só tem prazer. Em nome de Jesus, Pai, sela toda a carne na face da terra. Todos que irão ouvir esta mensagem, que teu Espírito Santo abre as mentes e os corações. Tira, Senhor, o sono da indolência. Tira o bloqueio, tira a religiosidade, tira a carnalidade, Senhor. Revela a bendita palavra, dá temor, dá paz, saúde, livra de todo mal. Pai, continua estendendo tuas mãos poderosas para libertar os cativos, salvar os perdidos, curar os enfermos. Senhor, trazer a tua presença todos que estão dispersos e todos que estão, meu Senhor, caídos. Salmo 145, 14, está escrito que o Senhor levanta os caídos e restaura os abatidos. Senhor, e que anjos poderosos acampem sobre todos, os de perto e de longe, para repreender todo espírito, aleluia, roubador da semente, do roubo, assalto, sequestro, da bala perdida, do suicida, do homicida, do feminicídio, da mariolatria, que todo mal seja banido de todo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço, sou grato a Ti em nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Amados, especialmente os cristãos que conhecem a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não é hora de brincarmos de ser crente. É hora de despertarmos do sono. É hora de você e eu ser mais fervorosos, de buscar mais ao Senhor, de buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo.
invocar por Ele enquanto estamos vivos. O salmista, no Salmo 115, 17, está escrito: quem desce à sepultura não louva ao Senhor. Isaías 55, verso 6 diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque o seu nome enquanto ele está perto. Traduzindo, enquanto estamos vivos. Meus amados irmãos, é hora de despertarmos do sono. Nunca foi tempo de brincarmos de ser crente. Principalmente agora, quando vemos que os sinais cada dia mais se intensificam, se aproxima mais catástrofe em vários lugares, terremoto, maremoto, peste, fome, o amor se esfriando, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. Amados, o diabo ultimamente tem trabalhado de uma maneira incessante para destruir vidas. Mas a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 5, Tiago capítulo 4, verso 7. O mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz significa que o diabo tomou conta deste mundo por conta do pecado. O pecado da legalidade ao diabo tocar nas vidas, porque o Deus Altíssimo vela com a sua palavra para se cumprir. E o diabo sabe disso. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta mesma igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 27, ele diz: não dê lugar ao diabo. Brincadeiras, mentirinhas, as coisas que muitos acham que é brincadeira, mas quando sai da sua e da minha boca, não volta. Ela liga na terra e é ligado no céu. Palavra tem poder de matar e de dar vida. Provérbio capítulo de número 18, verso 21. Da boca ou da língua tem poder de matar ou de dar vida. Quem se infarta dela, ou quem gosta de usá-la, vai se infartar dela. Então, meus amados, não vamos brincar de ser crente, porque o diabo nunca brincou de ser diabo. E principalmente, agora que ele sabe que lhe falta pouco tempo. Porque no mundo espiritual, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. A palavra lida, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, e no verso de número 1 do capítulo 5, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Santos, nesse contexto, são todos aqueles
que abandonou o mundo com a sua prática, que se afastou da prática do pecado, agora para servir a Deus e a seu Cristo. Não são os santos dos pagãos, dos católicos, que os católicos só valorizam os mortos, os vivos não tem valor algum para eles. E não é diferente no nosso meio, porque na verdade, enquanto estão vivos, são esquecidos, não se liga, não se comunica, não procura saber se está tudo bem. Agora, quando morrem, todos estão lá no velório, chorando, muita hipocrisia, porque quando está vivo não dá valor, mas morreu, aí passa a ser santo. Só o sangue de Cristo. Mas santo é uma palavra que deriva do hebraico, que é separado para servir a Deus. E o texto diz que entre nós santos, aquele que professa Jesus Cristo, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem grancejos imorais, que são inconvenientes. Muitos crentes ficam no meio dos ímpios, ouvindo piadas, rindo, se agradando, sendo conivente. E o texto diz, aleluia, Efésios 5:4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graça, glorificar o Deus vivo, dar graça pela saúde, pelo alimento, pelas vestes, pela família, especialmente pela graça de Deus, que é Cristo. Aleluia! Em nossas vidas. Verso 5 de Efésios 5. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é a idolatria, ganancioso, avarento, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Sabemos que tem muitos enganadores, enganando inclusive os que estão na presença, dizendo que Deus é amor. Não se discute que Deus é amor, mas se discute que além de Deus ser amor, é justiça também. O salmista Davi, no Salmo 11, verso 7, ele diz: porque tu és justo, Senhor, e amas a justiça. Salmo de número 89, verso 14. A base do trono de Deus, juízo e justiça. Juízo e justiça. Juízo para os desobedientes, para o que vive numa vida dissoluta, na rebeldia, cocheando em dois pensamentos, crente Raimundo, pé na igreja e no mundo, mas justiça a todos os santos, os que se realmente morreram para a prática do mundo, para servir a Deus e a Cristo. Amém? Glória a Deus.
Então a ira de Deus vem sobre todos que vivem na desobediência. Verso 7 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora passado, vocês eram trevas, todos que não seguem a Jesus. Todo que não está no seu caminho é trevas, mas o que estão em Cristo é luz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como um filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui está o ponto crucial, básico do evangelismo, do evangelho. Primeiro, como ele diz, consiste em ser bom, praticar bondade, justiça, praticar justiça porque ele é justo, e ser verdadeiro, porque a mentira procede do diabo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Logo, quem mente, quem está na prática da mentira, ou mentirinha ou mentirona, pequeno ou grande, torna-se filho do diabo. João 8,44. Mas, na verdade, aí é filho do Deus Altíssimo, porque ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém? João 14,6. Não se trata de religiosidade. Muitos dizem que têm a sua religião. Alguns ainda dizem que a sua religião é que é boa. Porém, se religião salvasse alguém, Jesus padeceu, sofreu, morreu em vão, porque ele veio salvar a todos que se havia perdido. Romanos 3,23, todos pecaram, todos sem exceção. Então ele veio salvar a todos que se havia perdido. Amados, é hora de nós despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação, disse o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Romanos 13, e o verso de número 11. Vamos ao texto bíblico. Romanos 13, verso 11. Versão NVI diz assim: faça isso compreendendo o tempo em que vivemos, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Compreendendo o tempo que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Ou seja, a salvação, meus amados, é para todos, mas nem todos serão salvos. Tem pessoas que estão na igreja, melhor dizendo, congregando, porque igreja é ajuntamento de pessoas. Somos nós. Quando nos reunimos, passamos a ser igreja.
Então, pessoas que estão reunidas como igreja, mas estão enganadas, estão perdidas dentro do templo. Essa é a grande realidade. E a maioria, porque vive com o pé na igreja e no mundo, crente Raimundo. Então, a salvação, ela é pela graça, é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, temos que praticar boas obras, porque fomos salvos por Deus, pela graça, pela fé, para praticarmos boas obras. Efésios 2, verso 8 ao 10. Amém? Então Paulo diz que agora temos que fazer isso. Faça isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Outra versão diz quando aceitamos a fé, porque vivemos por fé e não por vista. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios 5, 7. Então, muitos que aceitaram a fé em Cristo, a 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, um ano, um mês, um dia, hoje está mais próximo do que ontem. Sim ou não? Se Jesus não voltar nesta madrugada de domingo, melhor dizendo, madrugada de segunda-feira, aleluia, então amanhã está mais próximo do que hoje. A nossa salvação. Temos que estar preparados em tempo e fora de tempo, porque a vinda do Senhor é no abrir e piscar de olhos. É fração de milésimo de segundo, não dá tempo. Jesus já é às portas. Por isso Paulo, ele continua falando, carta aos Efésios, capítulo de número 5, glória a Deus, verso 10. Aonde iniciamos esta mensagem de despertamento, que é hora de você e eu despertarmos do sono. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. E quais são essas obras infrutíferas? Paixões, bebedice, drogas, balada, sexualidade fora do casamento, fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo. Amados, são obra infrutífera, roubo, assalto, cobiça, olho grosso, mentira, idolatria, paixões, tudo é obra infrutífera das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, aleluia, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Meus amados, não existe nada oculto
nem escondido, que não haja de ser revelado. O Senhor Jesus falando a seus discípulos e a todo o povo, multidões que o cercavam. Lucas escreve a fala do Senhor Jesus. E no capítulo de Lucas 12, aleluia, olha que diz. Lucas 12, a partir do verso 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente, aos seus discípulos. Não esqueça que primeiro começa com nós. Primeiramente a seus discípulos, dizendo: tenha cuidado com os fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem às trevas, o que vocês disserem nas trevas, será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa, será proclamado aos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e não podem, aleluia, e depois nada mais pode fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a palavra, ela é viva, eficaz. E a palavra de Deus, ela é bigúmia. Serve para quem está pregando e todos que vão ouvir. Por isso, é hora de despertarmos do sono. Não existe nada oculto, escondido, que não haja de saber e revelar-se. Lembre-se de duas coisas. Primeiro, tudo que você e eu façamos está descoberto aos olhos do Deus Altíssimo. Ele vê tudo, sabe tudo, ontem, hoje e até o meu futuro. Mas saiba também que o diabo, ele vê tudo que você e eu fazemos, porque ele anda ao derredor, mas na versão NVI, ao redor, perto. 1 Pedro capítulo 5:8 está escrito: sede sóbrio, equilibrado, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, ou por perto, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não tem essas três coisas. Ele não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. Esses três atributos só pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Por exemplo, onisciência. Ele sabe todas as coisas. Olha o que diz o salmista Davi.
Aleluia. Salmista Davi, ele diz assim, Salmo de número 33, e o verso de número 13 ao 15. Glória a Deus. Isso chama onisciência. Salmo de número 33, verso 13 ao 15. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Tudo o que fazem. Ainda o salmista, que também é Davi, no Salmo de número 139, ele diz assim do verso 1 ao 7. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que uma palavra chegue à boca, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Aleluia! É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Não tem como fugir do Deus Altíssimo. Isso chama onisciência, onipresença. Aonde tiver 2 ou 3 ou milhares de milhões reunidos no nome dele, só quando está reunido no nome dele, ele está no nosso meio. Muitos dizem Deus está em todo lugar. Tá não. Mas os seus olhos, ele vê, examina todas as coisas, vê todas as coisas. Provérbio 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, sobre os bons e os maus. Ele vê tudo. Isso chama onipresença. Onisciência é saber tudo de ontem, hoje e eternamente. Até os pensamentos, desejo e intenção de cada coração. E onipotência, todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Então esses 3 atributos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o diabo, ele também tem poder, mas é limitado. A Bíblia diz em Mateus 24, verso 24, que no final dos tempos teríamos muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, se possível, enganaria até o escolhido. E ele vai fazer descer fogo do céu. Aleluia. Amados, não dê lugar ao diabo. Não deixe que ninguém use engane. Porque de Deus ninguém engana. Aleluia. Tudo que se faz em oculto ou escondido será revelado pelo Deus Altíssimo. E o diabo, fofoqueiro, ele é, digamos, acusador. Ele acusa
dia e noite sem cessar. Não esqueça disso. Ele vai diante do terceiro céu, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, para mostrar a falha de um crente, para que Deus permita que ele toque. Porque o crente tem dono. Jesus, ele nos comprou com teu sangue e para o Pai nos fez reino e sacerdote. E nós tornamos filho de Deus. Temos dono. Então o diabo só toca no cristão quando ele dá legalidade ao diabo. Porque o diabo é acusador. Ele vai diante do Deus Altíssimo diariamente. É o que está escrito em Apocalipse 12:10. Que ele acusa os irmãos de dia e de noite, diante de Deus. Porém, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que vamos resistir ao diabo? Fazendo essas três coisas. E sendo disciplinado. Jejum, oração e palavra. Palavra, oração e jejum. Quando consagramos a nossa vida com jejum, com oração, palavra, nós nos aproximamos do Criador. Logo, ele se aproxima de nós. E o diabo foge. Amém? Glória a Deus. Por isso Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. É hora de despertarmos do sono da indolência, do sono da frieza, do sono da dispersão, do sono da mornidão, do sono da incredulidade. Aleluia! Desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Estamos preparados, meus amados. Não deixe que ninguém os engane. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse que a sua vinda é como nos dias de Noé. Nos dias anterior ao dilúvio, as pessoas casavam, dava-se em casamento, e aí veio o dilúvio e matou a todos, exceto 8 pessoas. Noé, a esposa, seus 3 filhos e 3 noras. E milhares de animais. Mas ser humano apenas 8. Durante 100 anos, Noé, o apregoeiro da justiça, pregou para aquele povo e eles com a incredulidade caçoava, chamava Noé de louco. Como Deus conhece todas as coisas, aí ele manda fazer a arca, dá todas as medidas, fórmula como deve ser, e apenas uma porta. E esta porta fechada por fora. Por que por fora? Porque quando entrasse todos os animais que Deus enviou, um casal de todos os animais impuros e 7 casais dos animais puros. E Noé e a sua família, composta da esposa, 3 filhos e 3 noras. Aí o próprio Deus fechou a porta da arca por fora, para que Noé não amolecesse o coração
e abrisse a porta da arca, aí com certeza a arca ia afundar. Porque milhares e milhares de pessoas, quando viu a forte chuva, porque Deus abriu a comporta do céu, mandou dilúvio, aí todos vieram para Noé, querendo que ele abrisse a porta. Agora era tarde, porque se ele se arrependesse, Deus não mandaria dilúvio. Porém, em Mateus, Evangelho que escreve Mateus, no seu capítulo 24, e no verso de número 20, melhor dizendo, 36 em diante, Jesus diz assim, Mateus 24, 36 em diante, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o homem vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Porque Jesus falou que está casando e dando-se em casamento? Porque quando as pessoas estão casando, ele esquece de qualquer coisa, exceto a festa do casamento, bebida, comida, amigos, familiares, e tudo numa alegria efêmera, passageira, disperso. Por isso que Jesus está dizendo que a vinda dele vai encontrar o povo disperso, como se estivesse casando nas baladas, nas festas, bebendo, curtindo. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, seu capítulo 5, verso 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Deus seja louvado. Amados, aí ele diz, em Romanos capítulo 13, 11, que é hora de nós faça isso, porque agora chegou a hora de despertarmos do sono da dispersão, porque agora a nossa salvação está bem mais próxima de que quando aceitamos a fé, de que quando decidimos aceitar a salvação, porque salvação só através de Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus leva o homem pecador, ser humano, remido pelo teu sangue, para morar no céu. Religião mata, religião não salva ninguém, mas o diabo tem cegado o entendimento de muitos, muito mesmo, inclusive aqueles que estão nas igrejas, reunidos, dispersos, vivendo nas paixões. Deus quer um povo exclusivo, um povo remido, lavado pelo sangue de Cristo, um povo liberto
para que ele possa usar. Porque na verdade o diabo sabe quem está fazendo a vontade de Deus ou não. E quando ele olha para um crente genuíno, ele vê o Espírito Santo. Aleluia. Erroneamente, vemos crente postando nas redes sociais, dizendo que o Espírito Santo está te visitando, mas isso não é bíblico. Jesus, ele não enviou o Espírito Santo para ser visitante. Não. Ele envia o Espírito Santo para todos que o aceitam, para todos que são libertos deste mundo que jaz no maligno. E o Espírito Santo, ele mora em nós. Ele não visita. Ele visita aquele que ainda não está liberto, que não fez uma aliança com Cristo. Não é o irmão Salus que está falando, é a Bíblia. Única regra de fé. Para todos que querem ir para o céu. Para todos que crê em Jesus. Única autoridade na terra é a palavra de Deus, a Bíblia. Aleluia. Este livro liberta quando você abre ele e lê o que está escrito. Amém? Glória a Deus. E neste livro está escrito, em João 14, verso 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, não é visitando, o Espírito da verdade, que o mundo é o ser humano que não aceitou a Cristo. Pessoas, ser humano. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, desde que nós que professamos a Jesus dê lugar ao Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece com esses crentes que vivem na vida dissoluta, numa vida de mornidão, de frieza, como se fosse exatamente outrora, porque muitos querem Cristo, mas não querem abandonar o mundo. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem sua disciplina. Por isso, lembre-se que todo aquele que realmente não abandonou o mundo com suas práticas, você que está neste caminho, cuidado, porque o Espírito Santo pode abandoná-lo. Por exemplo, Sansão brincou de ser cristão, porque ele recebeu ordem expressa divina do Senhor. Primeiro, que ele não poderia comer nada impuro. Ele mata um leão e passa dias depois e vê o leão morto. E nesse leão continha agora uma casa de abelha com mel.
Ele não podia tocar em nada impuro. Ele pegou o mel do leão morto e comeu. Segundo erro, ele se envolveu com uma mulher estranha. Dalila não era do seu povo. Ela era prostituta. E ele se apaixona por ela. E para completar, ele por 3 vezes brincou. Quando ela queria saber o seu segredo da sua força, que estava no seu cabelo, e ele começou a brincar com ela. Mas na 3ª vez, ela chega para ele dizendo que ele não amava. Estava brincando com ela, não dizia o segredo da sua força. E ele não vigiou. Aí disse: se cortasse as suas 7 tranças, ele ficaria fraco igual qualquer homem. E pensou consigo mesmo: como das outras vezes que amarraram ele, e ele quebrou as cordas como se estivesse podre, mas dessa vez que quando cortaram o cabelo, o Espírito Santo saiu dele sem que ele percebesse. E quando vieram os filisteus, aleluia, ele não teve força alguma, furaram os seus olhos e deixaram ele escravo, como um animal. Aleluia. E ali todos se divertiram com ele. Porém, ele se arrependeu e pediu a Deus que pelo menos por mais uma vez ele restaurasse a sua força, para que ele se vingasse dos seus olhos. E Deus ouviu a oração de Sansão, porque quando ele estava no moinho, fazendo o papel de um animal, aí o cabelo dele foi crescendo que ninguém percebeu. E ali ele pede uma pessoa que o auxiliava, que colocasse ele entre os pilares da arena, onde tinha mais ou menos 3.000 pessoas que estavam lá para se divertir com ele. E a força dele voltou secretamente, sem ninguém perceber. E ele empurra um pilar da direita e da esquerda, e ali veio tudo abaixo. E na sua morte, ele matou mais gente inimiga do que da sua vida. Mas também ele morreu com todos eles, porque ele pediu isso a Deus, que ele morra com todos. Mas ele foi salvo por misericórdia, porque na galeria dos heróis, lá está Sansão. Hebreus 11. Glória a Deus. Amados, não brinque, porque se brincar de ser crente, o Espírito Santo ele abandona. E sem o Espírito Santo, nós não vencemos, não podemos vencer, porque a nossa natureza é nosso maior inimigo. E o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, que intercede por nós com gemido inexprimíveis, ao Deus Altíssimo, ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Indo já para o final desta mensagem, sobre despertamento. Glória a Deus. Amados, vamos ter exatamente disciplina
para que você e eu temos que reservar diariamente um tempo de qualidade para a meditação da palavra, para a oração, porque essas duas coisas nos aproximam de Deus e Ele de nós. Diálogo é de duas ou mais pessoas. Quando meditamos na palavra, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Ele. Diálogo. O que eu vejo de crente nas redes sociais, nos grupos, que não quer mais saber da palavra, só orar. Essas orações que Deus nem ouve, porque não tem mais prazer em ouvi-lo. E Ele só fala pela palavra. Ele pode me usar, como está me usando, para diverti-lo, mas na palavra, aleluia, não esqueça disso, porque tem muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, enganando a muitos. Então reservem, se não fazia isso, comece a fazer a partir de hoje. E se deixou de fazer, volte a fazer. Encontre um tempo de qualidade para meditar na palavra. No mínimo, um capítulo por dia. Mas um capítulo dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque esses 4 evangelhos têm todo o ensinamento doutrinário de Jesus. E depois vem Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. Vem exatamente carta aos Hebreus, carta de Tiago, carta de Pedro, que são 2, primeira carta e segunda. Ainda tem as cartas de João Evangelista, primeira carta, segunda carta e terceira carta, carta de Judas e Apocalipse. Assim completa a nova aliança. 27 livros. Então, pelo menos um capítulo dos evangelhos. Não apenas um versículo, 2 versículos. E oração, pelo menos meia hora é pouco, porque Jesus censurou os seus discípulos que ele não orava pelo menos 1 hora. Mateus capítulo de número 26, verso 40. Nem 1 hora podeis vigiar comigo. Verso 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos, meus amados, ter disciplina para meditar na palavra, disciplina para orar e disciplina para jejuar. Aleluia! Disciplina para semear as boas novas. Evangelizar. Vamos usar este instrumento, internet, como uma ferramenta poderosa para o evangelismo, para propagar o evangelho de Cristo. Enquanto muitos crentes, em vez de usar as redes sociais para falar de Jesus, usa para fofoca, para falar de time de futebol, para falar de eventos que não são espirituais. Cuidado! O nosso Deus está de olho, está te filmando, nos filmando. Não esqueça disso. Aleluia! Glória a Deus!
Precisamos, e eu quero neste momento, para encerrar esta mensagem, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e o verso 34. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, verso 34. Como justo, recupere o bom senso e pare de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês, porque Cristo nos libertou para evangelizar. A primeira grande comissão. Então use a internet para evangelizar. Use, por exemplo, se essa mensagem edificou sua alma, seu espírito, espalhe ela entre os amigos, espalhe nas suas redes sociais, seus grupos, porque você vai estar evangelizando. Não é para o irmão Salúcio ganhar like, nem dinheiro, porque Jesus disse assim, em Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, por onde fores, pregue este evangelho e diga que o tempo está próximo, e está próximo mesmo, desperta tu que dormes. Aí ele diz, cure enfermos, expulse demônios, ressuscite mortos, cure leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Deus seja louvado. Então Paulo diz que devemos evangelizar. Ele, depois de Jesus, maior exemplo, maior evangelista, maior apóstolo, maior ganhador de almas, aleluia, e maior, digamos, abridor de igreja, glória a Deus. E depois de Jesus, maior exemplo, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, glória a Deus. Então, meus amados, no Salmo de número 119, e aqui vamos estar encerrando, Salmo de número 119, glória a Deus, e o verso de número 25, do Salmo 119, diz assim, aleluia, agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Ele está vigiando, com o rosto no pó, clamando a Deus, agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Ainda no Salmo 119, verso de número 62, ele diz assim, à meia-noite me levanto para dar-te graça, pelas tuas justas ordenanças. À meia-noite, desperta, tu que dormes. Cristo ele vem. Estamos preparados? Ainda o salmista no Salmo 119. Agora o verso de número 147. E o verso de número 148. No 147, antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro.
Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Disciplina na meditação da palavra, disciplina na oração, disciplina na consagração e disciplina para o evangelismo. E esse instrumento, ele pode ser bênção e maldição. Bênção para quem usa corretamente, para trabalho, para falar com familiar. Muitos, em vez de ligar para a família, fica falando de futebol, fofocando, vendo jogos e por aí vai. Não evangeliza. Mas quando evangelizamos, porque esta mensagem, ela pode correr o mundo em fração de segundo. Basta botar na sua rede social. Amém? Amados, vamos encerrar esta mensagem. Glória a Deus. Despertamento. Não esqueça. Aleluia. E isso sabendo que o tempo em que vivemos, pois é hora de acordar do sono, pois agora nossa salvação está mais próxima de que quando cremos ou aceitamos a fé. Aleluia. Despertai. Despertai do sono. Por isso diz, desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo, aleluia, te iluminará. Outra versão. Glória a Deus. Amados, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue bradando, falando em cada coração. Jesus, ele vem. Estamos preparados? Desperta, tu que dormes. Levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Farei uma breve oração em nome de Jesus. Pai, um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Tira, Senhor, todo o sono da indolência da tua igreja espalhada na face da terra. Tira o bloqueio, tira a dispersão. Ajuda a tua igreja. Pai, anula toda a ira fora do inimigo. Dá saúde aos enfermos, paz ao tribulado, fé para os incrédulos, gratidão aos ingratos. Dá temor aos corações. Dá avivamento à tua igreja, despertamento. Ajude a todos a te servir em espírito e verdade. Continue estendendo tuas poderosas mãos para desfazer, anular toda a ira do inimigo, todo o projeto satânico contra a tua igreja, a família. Salva os que não estão salvos de perto e de longe. Liberta os cativos. Traz de volta os distanciados. Salva os perdidos. Cura os enfermos da alta cabeça para os pés. Abençoa os casamentos. Restaura o casamento. Entra com o desse casamento. Que Deus unido e separe. Pai, os filhos da tua herança. Guarda a família como a menina dos teus olhos. Envia anjos poderosos para estar com todos, os de perto e de longe, para guardar a saída e a chegada, e livrar de todo mal. E que teu Espírito Santo continue trabalhando nas mentes e nos corações. Isso eu peço e já sou grato a ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Shalom, Adonai, e um grande abraço.